Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Só um pouquinho que eu tô ajeitando aqui a parte da tecnologia. Então, muito bem. Boa noite, tem o pessoal que tá entrando. Sejam bem-vindos. Boa noite, Nelce, Julie, tudo bem? Os primeiros que vão chegando aqui eu vou nominando. Depois, quando eu começar o tema, daí só um oizinho aqui. Vamos lá. O pessoal tá entrando ainda. Acho que eu entrei uns minutinhos antes hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre perdoar. Não é bom na visão sistêmica. Hoje o tema é um pouquinho polêmico, mas vamos lá. Então, me apresentando a quem está aqui que não me conhece, eu sou Carla Dembski, sou professora, sou pedagoga, sou consteladora familiar, terapeuta reikiana e apaixonada pelas constelações há 18 anos, desde 2005, quando eu conheci essa técnica terapêutica. Muito bem. Eu trago aqui no meu Instagram conteúdos sobre conteúdos dentro da visão sistêmica que ajudam eu, você e todos nós a ter uma vida mais saudável, uma vida mais plena. Se você está gostando desse conteúdo, compartilha, dá um joinha, manda um aviãozinho para quem você acha que vai gostar também desse conteúdo que nós compartilhamos aqui. Então, eu atendo na Clínica Amina, aqui em Maravilha, com constelação familiar individual, reiki também eu faço. A constelação familiar pode ser feita individual de forma presencial e também online. E o reiki também, ele pode ser feito também à distância. Porque não existe tempo e nem espaço. No caso do reiki, porque é uma energia que você está enviando para a pessoa. E a constelação, então, a gente faz de forma online, fazendo uma chamada no Meet. Então, vamos lá ao tema, perdoar. Opa! Desculpa, gente, eu dei uma balançada aqui no meu equipamento. Então, perdoar não é bom na visão sistêmica. Ai, 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 ai. E aí? Mas se eu não perdoar, então eu vou ficar com ranço da pessoa, vou ficar guardando mágoa, vou ficar criando ruga aqui na minha pele, linda, maravilhosa? Como é que faz, então? Pessoal, tudo que eu falo aqui é dentro da visão sistêmica, tá? É dentro da visão do trabalho das constelações familiares. Então, quando eu tive acesso a esse conceito a primeira vez, eu olhei assim, eu falei, oi, como é que é? Isso, sei lá, acho que era 2006, 2007, eu já conhecia um tempo, já participava um tempo dos grupos das constelações, e quando a consteladora trouxe esse tema, falou sobre o perdão, da forma que nós o conhecemos, né? Que isso não é bom, que isso gera vínculo, que isso aprisiona. Eu pensei, meu pai do céu. Mas aí, observando as constelações, realmente a gente percebe o que de fato funciona quando nós precisamos restabelecer um vínculo. Então, sim, a gente
restabelece os vínculos, mas é de outra forma. Nós temos que reparar o mal causado. Só que olha só, quando eu digo assim, me perdoa, deixa eu pegar alguém que tá aqui na live, a Vande, né? Então, eu causei um mal pra Vande, eu prejudiquei a Vande em alguma coisa. E aí, né, passa um tempo, eu chego pra Vande e digo, olha, Vande, eu te prejudiquei, você me perdoa? Então, assim, aquele me perdoa, eu tô passando, eu tô transferindo uma carga para a pessoa que eu já prejudiquei, então ela precisa ainda fazer um esforço para me perdoar. Ela já foi lesada, então ela ainda precisa fazer um esforço para me perdoar. E aí, às vezes, é comum a fala assim, a pessoa que pediu perdão, que cometeu um erro, ela pede perdão, e a pessoa não... Que deveria então perdoar, ela não consegue, não... E fica aquele coisa, ou às vezes até perdoa, mas fica aquela mágoa, fica aquele, sabe, aquele vínculo. Por quê? Porque é isso mesmo, Bert Hellinger dizia, que o perdão, ele aprisiona. Então, quando nós precisamos restabelecer o vínculo, nós usamos uma outra palavra. Eu sinto muito. Eu sinto muito, eu estou dizendo para a pessoa que eu estou sentindo a dor que eu causei. Então, a pessoa que foi lesionada, ela pensa assim, poxa, ela está reconhecendo que ela me prejudicou. E isso gera liberdade e não vínculo. Nas constelações, a gente percebe isso assim de forma muito forte. Quando nós fizemos as falas sistêmicas e você pede para a pessoa falar, eu sinto muito, aquele que recebe o sinto muito, ele recebe, mas também a pessoa que fala, eu sinto muito, aquilo diz mais sobre ela, reflete mais nela, às vezes, do que na pessoa para quem ela falou, porque ele ressoa, ele vai até a pessoa e volta para você. Por quê? Porque aí eu fico no meu lugar, eu fico na minha, aqui ó, em pé de igualdade. Porque veja só, quando eu perdoo alguém, olha o porquê que isso gera vínculo. Quando eu perdoo, então isso quer dizer que eu sou maior, de certa forma. Veja só, olha como eu sou boazinha, eu perdoei. Então eu sou uma pessoa boa, né? Você me prejudicou e eu ainda te perdoei. E aí isso gera vínculo porque aquele que fez o mal e que pediu perdão, ele fica em dívida quando ele recebe o perdão. Ele fica endividado. E aí como que eu fico? Aquele que perdoou fica maior e aquele que pediu perdão fica menor. E aí nós estamos quebrando a lei da igualdade. Aqui, ó, nós não estamos iguais. Então, o sinto muito, ele liberta, porque a pessoa que errou, ela admite que ela errou, ela assume a sua responsabilidade, mas o peso fica com ela. Eu não transfiro o peso para a pessoa a quem eu já prejudiquei. Então, o Bert Hellinger percebeu isso nas constelações, isso ele não inventou, ele observou, né, durante o trabalho dele, que dessa forma as reconciliações aconteciam. E diferente era mais pesado. Justamente porque aí um fica maior e o outro fica menor. E também a questão de você, às vezes você não está, poxa vida, você foi prejudicado. Então, de repente naquele momento você também não está disponível, sabe, para reatar a relação, para perdoar, aquilo é pesado. Então, como que a gente faz? Eu sinto muito quando ele é verdadeiro. A pessoa que foi prejudicada, ela percebe que você reconheceu o erro. E isso é libertador. Então,
aí nós conseguimos restabelecer a relação sem esse maior e menor. Somos todos iguais. Então, no perdão ocorre esse equilíbrio na reconciliação. E não ocorre essa transferência de carga e de peso. Cada um fica no seu lugar. Por isso que é tão maravilhoso. E o sinto muito, ele deixa, ele libera, ele deixa cada um na sua responsabilidade. Então, diferente do perdão, ele vem com peso, sabe? E para nós isso é muito difícil, porque nós temos uma cultura de que eu preciso perdoar, né? Então, me perdoa, ou a desculpa, né? A própria palavra desculpa, se você for ver, desculpa, então tira a minha culpa. O des, né? Você vai tirar a culpa. Então, eu prejudiquei a Wanda e eu vou lá e vou dizer, Wanda, tira a minha culpa. Então, essa é a grande diferença. E no sinto muito, eu reconheço que eu errei, e eu fico com aquela responsabilidade para mim. E a Wanda pode perceber que eu estou sentindo. No sinto muito, você gera uma sensação, você gera uma empatia, porque você se coloca no lugar do outro. Quando você diz eu sinto muito, você diz eu sinto a tua dor. Quando eu digo eu sinto a tua dor, eu sinto o mal que eu te causei. Eu sinto por ter sido assim. Eu sinto por eu ter dito desta forma que eu falei. Eu sinto por eu ter feito desta forma que eu fiz. Então, eu estou reconhecendo. E isso que é tão... que faz a diferença, né? Do sinto muito e do perdão. E, como eu falei, nas constelações a gente percebe isso nitidamente. Quando nós falamos o sinto muito, aquele sinto muito é verdadeiro, a pessoa respira aliviada, tanto a pessoa que disse, quanto a pessoa que recebeu, que precisou ouvir aquele sinto muito. E aí sim a gente consegue, de repente, restabelecer o vínculo. Lembrando também que às vezes, em situações muito extremas, né, porque o sinto muito ele pode ser dito para muitas coisas, né? Desde uma palavra dita com, né, de uma forma errada, ou num tom mais, né, que não foi tão legal, enfim, coisas que são assim mais fáceis da gente resolver, como também coisas bem pesadas, bem complicadas. Então, o sinto muito, dentro das constelações, ele não significa que você precisa, a pessoa disse eu sinto muito, e isso não significa que você vai conviver necessariamente com a pessoa, o que você precisa restabelecer relações de fato. É mais algo assim, ó, interno, para o nosso bem-estar. Porque quando você fala eu sinto muito, você reconhece, você diz que você está sentindo a dor que você causou para o outro. E aquele que ouve o sinto muito, ele consegue ver que, poxa, a pessoa realmente reconheceu que ela errou, ela está vendo o que ela fez comigo. E isso que nos liberta. Como é bom, né? Vocês todos já devem ter passado por situações assim. Como é bom quando a gente percebe, quando o outro consegue chegar para nós e a gente percebe assim que ele reconheceu que ele está errado. Ou ele reconheceu que naquele momento, né, não foi o melhor a fazer, ou enfim, da mesma forma como nós, quando nós conseguimos chegar na pessoa e reparar de fato o erro que a gente cometeu. Então, como eu estava dizendo, quando não é possível, quando é algo assim muito grave, que você não vai, por exemplo, sei lá, se era um relacionamento abusivo, por exemplo, um pai agressor, né? Você não precisa necessariamente dizer eu sinto muito e restabelecer o vínculo, não tem a ver com conviver, mas sim em liberar dentro de você. Aí que está o grande segredo, e aí que está a cura também, né? Porque você liberta e deixa aí.
Então, e outra coisa, pessoal, quando não é possível, por exemplo, às vezes reparar aquele erro, às vezes as pessoas perguntam, tá, mas como eu faço? Né? A pessoa já faleceu, ou às vezes não é possível, dependendo da situação que ocorreu, né? Você não consegue, às vezes foi tão grave que você não consegue, enfim, de fato, é como a gente, por exemplo, o vaso quebrou, tá quebrado, não tem como colar de novo. Então você fala, eu sinto muito, mas você não consegue recuperar aquilo. Você pode fazer isso, você pode restabelecer, melhorar, ajudando outras pessoas, aproveitando aquela oportunidade para crescer, para melhorar, sabe, para evoluir. Então, já que o mal está causado, não perca a oportunidade de aprender. Então, isso também pode ser feito quando um caso que você não consegue mais reparar com aquela pessoa que você prejudicou, né? Ou então, se você foi prejudicado de uma forma que não há mais como reparar o erro em si, né? Mas você fica mais leve quando você percebe que a pessoa de fato reconheceu, sentiu a tua dor, se colocou no teu lugar. E aí nós podemos, então, fazer isso, porque nós estamos todos conectados. E o bem que eu faço para alguém, ele vai ressoar em outra pessoa, em várias outras pessoas, né? Então, é uma forma também da gente restabelecer esses vínculos. E, às vezes, também, quando a pessoa aí sim, quando a pessoa percebe que de fato eu aprendi com aquele erro que eu cometi, aí sim, às vezes é possível você restabelecer os vínculos. E porque senão também se torna algo muito, né? Me perdoa, me perdoa, me perdoa, e você vai perdoando, perdoando, aí não há também essa relação de equilíbrio, né? Já porque você dá para o outro a responsabilidade de te perdoar, e quando sempre é o mesmo que comete os erros, então também é uma forma, às vezes, que não, como é que eu posso dizer? Que não fica em igualdade, sabe? Sempre a mesma pessoa sendo prejudicada, às vezes, numa relação. Então, às vezes, também, aquele sinto muito, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser do coração, né? Da mesma forma que quem utiliza o perdão, né? Mas ele, sendo o perdão ou sinto muito, ele precisa ser do coração. Então, pessoal, hoje a live é bem curtinha, porque realmente não tem, assim, muito... essa a grande diferença, né? O sinto muito, ele libera, e o perdão, ele aprisiona. A grande diferença é essa, porque o perdão, eu estou transferindo a carga de responsabilidade, né? Me perdoa. Então, eu estou dando para o outro a responsabilidade de me perdoar, sendo que ele já foi prejudicado, né? A desculpa, a mesma coisa, tira a minha culpa. Então, e o sinto muito, ele liberta, ele libera, né? Eu estou sentindo a dor que eu te causei. Eu sinto muito. E isso é libertador. Tá bom, pessoal? Se vocês têm perguntas, dúvidas, podem mandar. O pessoal tá mandando beijo. Carla, beijo. Ana Luísa, beijo. Então, pessoal, nas segundas-feiras nós temos constelação familiar em grupo lá na clínica, né? Toda segunda-feira. Para a segunda-feira da semana que vem, nós temos ainda algumas vagas. É uma vaga para constelar e algumas vagas para assistir. Então, quem quiser maiores informações, pode me chamar no direct ou lá no link da bio que abre no meu WhatsApp. A Dirce mandando beijo, beijo, Dirce. Então, lá na Clínica Amina, toda segunda-feira, então nós fizemos a constelação em grupo. Se alguém quiser, então, maiores informações, me chama, e as constelações individuais também lá na clínica. Tá bom, pessoal? Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, podem mandar aqui, ou podem me mandar depois lá no direct também, se ficou alguma dúvida.
certo? Então tá bom. Então tá, pessoal. Beijos até terça-feira da semana que vem. Amo você também, maninha. Até terça da semana que vem com o próximo tema que eu vou divulgar durante a semana. E se alguém quiser participar da constelação, então, em grupo até segunda-feira. Beijo!